direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. A morte da adolescente de Jacareí com gripe essa semana trouxe uma preocupação para as famílias de outros estudantes que participaram da excursão para a Bahia. Uma situação que realmente mexe com todo mundo, que o pessoal quer proteger toda a família, porque houve esse caso, as pessoas ficam alarmadas. Vamos falar com a Thalita França em Taubaté. Preocupação que está abrangendo muitas famílias, né, Thalita? Boa tarde. Pois é, pessoal, boa tarde. É uma situação muito delicada, né? Porque além da tristeza, né, dos amigos e da família, fica aí a preocupação. Mais de 500 adolescentes de 9 cidades também fizeram essa mesma viagem de formatura para Porto Seguro. E aí, pais de estudantes de Pindamonhangaba estão em busca de informações para proteger os filhos contra a gripe. Essas mães estão preocupadas. Os filhos delas voltaram de Porto Seguro, na Bahia, no último domingo. Durante a viagem de formatura, uma jovem de 17 anos morreu com gripe e outros adolescentes podem ter tido contato com o vírus. A Natália estava no passeio e não tinha tomado a vacina contra a doença. Na época da campanha, ela estava muito resfriada, o médico achou melhor não aplicar quando está com sintoma e foi passando, eu acabei não dando, mas agora eu vou vacinar a Natália. Fiquei desesperada e eu fui direto pro médico no mesmo dia que passou a notícia. A mãe do João Vitor ficou preocupada porque ele voltou com tosse. Não teve febre, dizem que a febre é um agravante, né? Mas ele tá com o peito bem cheio, ele tá tossindo. Voltou todo mundo meio gripado e a gente não sabe se é um resfriado simples ou não. Então, é onde a gente fica preocupado. Giovana Marçom, de 17 anos, era moradora de Jacareí e morreu por H3N2 na madrugada do dia 14 de julho, em Porto Seguro. Ela passou mal durante a excursão e foi levada para o hospital. Outras 2 amigas da adolescente estão internadas com a doença. Ao todo, 563 jovens de 9 cidades da região fizeram a viagem entre os dias 6 e 14 de julho. Fiquei muito triste, até chorei, porque eu me imaginei no lugar dessa mãe. A viagem dos sonhos, e de repente acabar numa tragédia dessa. Nossa, eu fiquei muito triste mesmo. Em ambientes de festa e aglomeração de adolescentes, como na viagem a Porto Seguro, o risco de contaminação é maior. A gripe se espalha principalmente pelo contato nas mãos, que levam o vírus até a boca e o nariz, por exemplo. Muitas vezes, quando você dá um espirro, por exemplo, libera um monte de gotículas. Essas gotículas você passa na mão, toca numa mesa, num objeto, num copo. E adolescente fica em grupo, muitas vezes compartilha copo, bebida, uma garrafinha de água, um alimento, e aquilo ali vai passando de um para o outro. Os sintomas da gripe são mais fortes do que do resfriado. Os principais são febre, dor no corpo, dor de cabeça e tosse seca. Esses alunos, né, desse grupo que viajou, os casos que foram encontrados são considerados como um pequeno surto, né? Eles são orientados, caso tenham esses sintomas, a procurar um serviço de saúde, seja um pronto-socorro do SUS, seja um pronto-socorro particular ou uma UPA. Caso tenham sintomas, eles devem relatar que estavam nessa excursão, que entraram em contato com a menina e exatamente os sintomas que eles têm. Pois é, a empresa que organizou a viagem disse que avisou todos os pais assim que soube da suspeita de influenza e que também orientou as pessoas que tiveram sintomas a procurar atendimento médico. E além da morte da Giovana, que morava em Jacareí, outros 8 casos de morte de gripe foram confirmados na nossa região. A confirmação mais recente veio hoje. É de uma mulher de Campos do Jordão, ela tinha 41 anos e morreu no fim de junho. A situação está deixando muita gente preocupada, tanto que a procura pela vacina da gripe aumentou nas clínicas particulares. 3 doses. É isso que sobrou da vacina da gripe nessa clínica de São José dos Campos. Na última semana, a procura por esse tipo de imunização cresceu e eles já fizeram mais pedidos da vacina para não deixar o estoque vazio. Aqui, cada dose custa R$ 150 e o tempo para que a vacina faça efeito varia. Se a pessoa ela já vem tomando a vacina nos anos anteriores, ela toma a vacina, então ela tem uma resposta imunológica mais rápida. Então, com 72 horas, ela já tem uma boa produção
de anticorpos, né? Quem nunca tomou, quem faz alguns anos que não toma, você vai precisar de mais tempo para ter uma resposta imunológica mais satisfatória. A gente está falando em torno de 7 a 10 dias para você ter uma boa resposta. Nesta clínica particular de Jacareí, do começo do mês até agora, foram vacinadas 60 pessoas contra a gripe. Só que de segunda-feira até hoje foram aplicadas 40 doses da vacina. E o motivo desse aumento foi a notícia da morte da menina de 17 anos que morava aqui em Jacareí. Além dela, outros 8 moradores da região também morreram por complicações causadas pela gripe. 4 em Taubaté, 3 em São José dos Campos e 1 em Campos do Jordão. A situação deixou a Amanda preocupada, tanto que hoje de manhã ela veio tomar a vacina. Eu acho importante porque tem muitos casos, né? Então eu fiquei assustada e achei melhor prevenir. Este médico explica que a vacinação é a maneira mais eficaz de evitar que um quadro da gripe se agrave. Ele explicou ainda que a vacina protege contra os 4 tipos mais graves do vírus. O vírus influenza, ele causa desde resfriado comum até a gripe mais grave. As cepas que causam gripe mais grave são essas 4 que a gente tem a vacina. As cepas do resfriado comum não tem vacina. Então a pessoa que tomou vacina, ela pode ficar resfriada, mas ela não vai ficar grave, porque não vai ser H1N1, não vai ser H3N3, nem influenza B. Lembrando que agora só dá para tomar a vacina em clínicas particulares, porque as doses na rede pública foram aplicadas apenas durante a campanha de vacinação. Olha, agora meio-dia e 13, quase meio-dia e 14, está fazendo frio na região e hoje de manhã a mínima foi bem baixa. Vamos ver como é que está São José nesse momento. Veja aí, bastante nebulosidade. O Agda, você acordou bem cedinho para vir apresentar o Bom Dia. Sentiu frio, né? Muito gelado. Bem gelado, demais, né? Afinal de contas, nós estamos no inverno, né? Então é natural que as temperaturas estejam bem mais baixas. Em São José, por exemplo, hoje a mínima foi de 6 graus por volta das 5 da manhã. Em Bragança e Atibaia, a temperatura chegou a 7 graus. Muito frio também na região de Atibaia e Bragança. E as máximas, também não sobem muito hoje, não. Veja aí na previsão do tempo. Tarde mostra o sol entre algumas nuvens na região. Jacareí, Santa Branca e São José vão ter até 18 graus. Os termômetros na Serra registram no máximo 13. Temperaturas estão em declínio em toda a região. Em Atibaia e Piracaia, a máxima de 17 graus. Em Bragança, até 17 graus hoje. A justiça determinou a prisão de uma empresária de Jacareí suspeita de praticar golpes em mais de 100 pessoas. Ela e o marido, que também teve a prisão preventiva decretada, estão foragidos. O casal aplicava um golpe conhecido como pirâmide financeira. Eles usavam as redes sociais para oferecer cotas de investimentos em empresas com promessa de rendimento de até 80% em menos de um mês. Algumas vítimas chegaram a investir mais de R$300 mil. Mais de 100 pessoas procuraram a polícia em Jacareí para fazer um boletim de ocorrência. Segundo a polícia, o calote é estimado em mais de R$4 milhões, não é pouca coisa não. A gente volta para falar sobre a Blitz do Parquinho. As férias continuam, então a nossa Blitz também segue firme e forte aqui no Link Vanguarda. Vamos ver como está o nosso mapa já atualizado com todos os detalhes da região. Já são 195 reclamações diferentes em diferentes cidades. No total são 25 cidades. Se você quiser então mandar a sua reclamação, é só escrever, mandar o seu bronca pelas nossas redes sociais. Bom, ontem nós mostramos aqui o comentário da Ilse Passini, de Caraguatatuba. Será que a gente tem um comentário dela aqui? Aê! Olha só o que ela escreveu. Aqui no Porto Novo, em Caraguá, tem a praça de eventos, mas não tem um espaço para as crianças. É um espaço que fica muito tempo sem utilização, pois os eventos geralmente são em fins de semana ou nas temporadas. Então, a Ilse acabou dizendo que no Porto Novo não existe
um parquinho. Na verdade, a prefeitura estava atenta a essa reclamação e enviou uma resposta, também com algumas fotos. Conseguem ver? Existe sim, a prefeitura disse que existe sim esse parquinho, um parquinho infantil de madeira, que fica bem ao lado da praça de eventos no Porto Novo. Ele foi construído no início de janeiro e a estrutura está bem novinha. Talvez o que a Ilse quis dizer é um parquinho que tivesse escorregador, gira-gira, mas assim uma estrutura ali para as crianças brincarem, tá bom, Ilse? Bom, tem mais reclamação na Blitz do parquinho, só que agora a gente vai para Taubaté com a Thalita França. Thalita. Ô, Águida, sabia que essa é a primeira vez que a gente mostra essa reclamação aqui, mas já faz tempo que os moradores do Jardim Oásis estão reclamando. E aí, enquanto o poder público não ajuda com uma área de lazer bacana, como os moradores querem, os próprios moradores têm se empenhado em melhorar o bairro. Por aqui tem muitas mudas de árvores, todas elas plantadas pelos moradores. A área verde, de responsabilidade da prefeitura, pouco tem a oferecer. A única coisa feita pelo município é a limpeza. A estrutura aqui se resume a essa passagem feita para os moradores circularem na área e também o banco, para que eles possam se sentar e conversar. Qualquer coisa a mais, aí já se trata de um improviso, como, por exemplo, esse balanço feito pelos moradores. Com cabos de aço e amarrado numa árvore, ele é uma das duas opções de lazer. E se não tivesse esse balanço? Daí eu andava só de bicicleta mesmo. Também queria um parquinho para poder brincar mais. Porque até o balanço, às vezes eu venho, fico andando de bicicleta, depois eu canso, vou pro balanço. Só que eu queria mais. A outra opção é o futebol improvisado. Desde a marcação do campo até as traves de madeira. Os moradores, vendo a necessidade de ter um local para se divertir, as crianças poderem brincar, fizeram esse campo improvisado aqui que vocês estão vendo aí, né? Mas quando o sol vai embora, acaba com um pouco de diversão que a criançada tem no bairro Jardim Oásis. Olha aí como fica durante a noite. Os pontos de luz que aparecem de fundo são de outro bairro. Foi a Cíntia quem fez as imagens. É muito escuro. Eles até improvisaram uma lâmpada à noite, colocaram aqui na trave, mas não tem como. Em setembro de 2014, há quase 5 anos, os moradores fizeram um pedido na prefeitura para melhorias na área verde do bairro. A solicitação não saiu do papel. Uma das maiores reivindicações nossa é a iluminação, é uma revitalização, é uma academia do ar livre, é uma quadra poliesportiva. Tendo em vista que as outras áreas não tem, né? Então isso aí foi uma pauta que a gente fez à prefeitura e que até agora não foi feita. Na verdade, se não fossem os moradores a cuidar, deixar um pouquinho de planta, assim, que já tá bonito, mas tem que ser mais, né? Não só as crianças, né? Os adultos também aproveitarem, né? Em todo mundo, a comunidade inteira, e faz tempo que eles estão reclamando, hein? A Prefeitura de Taubaté não gravou entrevista, mas mandou uma nota dizendo que vai fazer um estudo para definir qual é a área pública mais adequada para a instalação de um parque e uma área de lazer. Na hora do Meu Bairro, no link aqui, ó, a reclamação veio, sabe de onde? De Bragança Paulista, do bairro Morro Grande da Vista. O pessoal tá bronqueado com a prefeitura. Eles disseram que tá difícil circular pelo bairro por causa da quantidade de buracos nas ruas. A reunião desses moradores é para discutir os problemas do bairro Morro Grande da Boa Vista. O principal deles é a condição das estradas que cortam o bairro. Aqui não tem asfalto, então já sabe, né? Quando o tempo tá seco, é uma poeira danada. E quando chove, é barro para todo lado, como mostram essas imagens gravadas por um morador. Olha a situação da estrada, ó. Olha só a situação da estrada, pessoal. Ó o que o povo do Morro Grande aqui tá enfrentando, ó. Com isso, segundo eles, os ônibus escolares não entram em algumas ruas do bairro e os pais têm que se virar para levar os filhos para a escola. Uns têm carro, uns têm os maridos que podem levar, mas muitas vezes nossos maridos estão trabalhando. Como que nós vamos sair a pé para buscar uma criança a 2 quilômetros porque o ônibus não sobe, porque a estrada tá ruim? A quantidade de acidentes com carros e motos também preocupa. O Luiz caiu de moto em um dia de chuva. Saiu para trabalhar, tava liso do carro, daí escorregou, caí no valete, depois voltar, trocar de roupa aí de novo. As enxurradas têm causado erosões e formado valetas na estrada. Olha essas fotos. Aqui, uma moto caiu em um buraco. Nessa outra, foi um carro.
Alguns ônibus do transporte público também já ficaram atolados. Até o caminhão de lixo precisou ser resgatado. O Marcelo é caminhoneiro e também já teve problemas. Caí num buraco com a roda e não consegui sair. Fui ajudado pelos vizinhos para puxar com corda. Ao longo de toda essa via, são valetas enormes. Se você não parar para o outro carro passar, um dos dois vai cair na valeta. Em alguns pontos, não dá mais para ver as valetas. Nesse caso, foi o Sidney mesmo que tampou. Fiz aqui, joguei uns 120 carrinhos de entulho aqui, para dar uma amenizada no buraco aqui em frente. Agora falta um pedaço ali embaixo ainda, vamos ver o que acontece. Os moradores do Morro Grande da Boa Vista se juntaram, fizeram um abaixo-assinado e entregaram na prefeitura para pedir melhorias, que segundo eles não vêm há pelo menos 2 anos. Tem uma coisa que resolveria o lado do povo aqui, por enquanto, era a manutenção, o cascalhamento certo e tubos em todo lugar que precisar com o maior segmento de água aqui. Entendeu? É o básico que a gente está pedindo. A Prefeitura de Bragança respondeu em nota que no último mês de abril, a equipe de manutenção de estradas rurais fez serviços de cascalhamento e limpeza em algumas ruas do Morro Grande da Vista. A previsão é que em cerca de 10 dias as estradas passem de novo por reparos. Mas fica aí o recado para o pessoal que cuida desse reparo de ruas de Bragança, da Prefeitura de Bragança. Os moradores estão querendo tubos. A gente viu o tamanho da vala, não é apenas o cascalhamento, não. A recuperação da pista em si também, mas também os tubos para evitar que os carros caem no buraco. As imagens são fortes e mostraram direitinho isso, né? Muita gente não gosta de fruta no inverno, né? Interessante. Por que será, né? Por que será? Não gosta também porque as temperaturas ficam mais baixas e também aumenta o preço de muitas frutas, né, Abranches? As temperaturas, então, acabam provocando esse aumento nos preços das frutas e também de legumes. Tem fruta como o mamão, por exemplo, que dobrou de valor. Desde que o inverno começou a dar as caras, que os preços das frutas começaram a ficar mais, digamos que aquecidos. O consumidor até demora para acertar na escolha, mas não é pela qualidade do produto, não. A principal reclamação é outra. Tá difícil de escolher aí, não? Não, tá caro. É caro. Não tá difícil, tá caro. Pois é, os preços das frutas estão mais caros mesmo. O Leandro Ferrante tem uma explicação tanto próxima da nossa realidade, vamos assim dizer. Por causa do frio, as frutas também ficam mais encolhidas. Elas não gostam de baixas temperaturas. A mercadoria é igual humano mesmo. Se a gente tá no frio, você fica mais coidinho, tá mais sol, você fica mais alegre, você sai mais, você fica mais exposto, né? Não é só o frio, é a época também da mercadoria. Mas vai vendo que subiu. A dúzia da Pocã custava R$5, agora passou para R$7. E a safra tá quase no fim, ou seja, vai subir mais. O abacaxi, que antes custava R$4,50, agora está R$7. E o mamão, então, dobrou de preço. Passou de R$2,50 para R$5. O vilão de tudo foi o mamão, né? Para baixar demora um pouquinho, né? Às vezes precisa esquentar. Baixar, baixa, mas tem que esquentar. Se não esquentar, não tem como abaixar, porque daí a mercadoria não vem, não chega lá. Produzir bastante. O Wagner estava enchendo a tigela de Pocã e mesmo achando o preço um tanto salgado, a preferência na feira se deu no comparativo com os preços nos supermercados. E lá é por quilo, aqui é por dúzia, então comparando leva um pouquinho mais de vantagem. E tem como fazer feira sem levar fruta? O jeito é levar menos, até porque encher o carrinho tá difícil. É difícil porque tá muito caro, né? Tem que escolher, procurar e pegar mais barato. Senão não dá certo, né? Para garantir as vendas, os feirantes capricham na propaganda. Sabe aquela coisa de envolver o cliente? Gasta o dinheiro, mulher. Tá guardando o trocado, não. E tem cliente que gosta da conversa e agradece a simpatia dos vendedores. Não que funcione sempre, até porque os consumidores pesquisam, e muito. Pesquisar bastante, né? Mas também não podemos deixar, né? Não dá para ficar sem a fruta. Não dá para ficar sem a fruta, sem as verduras, né? Que é a nossa saúde, né? A essência tá tudo ali, né? Então, o nosso melhor remédio é a alimentação. Desses alimentos mais caros, o que fazer então, hein? Será que tem algum alimento mais barato nessa época? O repórter Pedro Melo está com uma nutricionista e vai contar pra gente. Ô Pedro, dá para comer bem, ficar bem nutrido, gastando menos? Oi, Agda, boa tarde para todo mundo. Dá sim, inclusive estava recebendo várias dicas aqui, já que a gente estava falando de frutas nessa reportagem, tem as frutas mais caras, mas, por exemplo, a gente comentou que a laranja-pera, então, lá na feira, estava mais barata, inclusive R$1 mais barata, o pessoal podendo comprar. E olha um bom exemplo aqui, suco de laranja com cenoura, que é um legume que também está mais barato, é isso, Kalinka? Sim, a cenoura é um legume da época.
além de ser nutritivo, a gente também precisa quebrar o mito de que cenoura tem muito carboidrato, porque isso é mentira. 7% do peso da cenoura é carboidrato, então deletem isso, ela é extremamente nutritiva. E assim, como as pessoas têm uma tendência a consumir menos verduras cruas no inverno, que é uma das fontes de vitamina C, a gente pode fazer um suco com a laranja pera, né, que tá barata, e a cenoura. Ou uma salada de frutas, porque maçã também tá ok, a gente viu que o preço da pera também, banana não tá tão caro. Sim, a gente pode fazer uma salada de fruta, usar a laranja tanto quanto ingrediente, né, cortadinha em cubinhos, a banana, a maçã, a pera e colocar ainda um suquinho de laranja. Vai ficar super nutritivo. Comer a fruta inteira, viu? A Branche estava falando aí de chupar laranja, a fruta integral. Agora vamos falar disso daqui, ó. Hora de almoço, para janta também, no inverno. Tem umas opções aqui. O que você montou pra gente aqui, que são coisas mais em conta, né? Produtos mais em conta. Então, eu montei... Porque inverno a gente quer se aquecer, né? E até você comer alimentos mais quentes ajuda no processo da saciedade, porque o nosso centro da saciedade ele é estimulado pelo aumento da temperatura corporal. Então, aqui eu fiz um creme de inhame com cubinhos de carne. Aqui eu fiz uma sopa de abóbora com gengibre, que também é da época o gengibre. E o gengibre, além de ser anti-inflamatório, ele tem propriedades para o nosso sistema imune, é termogênico, então ajuda no processo de emagrecimento, tá? Então, muito interessante o gengibre. E fica um sabor muito legal, a sopa de abóbora com gengibre. E aqui eu fiz um escondidinho com a cobertura de mandioquinha e o recheio de carne moída com cenoura. A cenoura também é da época. Ela dilui esse conteúdo de mais carboidrato da mandioquinha e fica muito saboroso. Certo? Ou seja, são opções para que a gente possa fazer substituição na cozinha numa época que é importante encontrar esses alimentos mais baratos e dar uma função para eles, né? Na verdade, a sazonalidade, ela faz parte de uma alimentação variada. Então, respeitar a sazonalidade é muito interessante, até porque o alimento do momento, daquela estação, é um alimento muito mais nutritivo. Ele está sendo produzido em todas as condições ideais para ele. Então, é mais interessante a gente consumir, fazer um rodízio, variar. Tá certo, olha, muito obrigado pelas suas dicas, a gente volta aí para o estúdio. Pois é, friozinho danado que mexe com tudo, né, pessoal? Mexe também com o nosso corpo e interfere até na atividade física. Para evitar lesão nessa época do ano, atletas de Taubaté mostram que é preciso muito aquecimento. O Kaique e o Jefferson treinam cerca de 3 horas por dia. Para ter esse desempenho de peso, o corpo precisa estar sempre muito bem preparado. Mas nessa época do ano, os cuidados aumentam. O que é difícil é esquentar o corpo para começar a treinar. A gente começa com um alongamento, então você precisa estar com o corpo bem leve, bem solto para fazer os movimentos. Acaba sendo um ritual mais longo por conta do frio, porque é um aquecimento mais demorado. Só o alongamento a gente leva um treino, tipo 40 minutos, só de soltura, alongamento, essas coisas, para preparação para um treino mesmo. O aquecimento também vale para quem não é atleta profissional. O aquecimento sempre é imprescindível para todas as idades, para qualquer tipo de indivíduo com sua individualidade biológica, mas o aquecimento é essencial para a prevenção dessas lesões. Para encarar as atividades físicas agora no inverno, tem que ter um preparo que começa antes de chegar na academia. Tem muita gente, por exemplo, que escolhe o Pilates para ajudar o corpo. É que essa atividade faz um alongamento e também um fortalecimento muscular. É muito importante, né, nas atividades durante o inverno, porque quando está muito frio, a musculatura por si só já fica mais contraturada. E no Pilates a gente trabalha alongamentos específicos para a modalidade esportiva, né, do praticante, e isso consegue preparar e prevenir o surgimento de algumas lesões. Mas afinal de contas, já parou para pensar por que é mais fácil se machucar praticando esporte durante o frio? Isso tem explicação. Quando a gente está nas temperaturas mais frias, o corpo da gente ele manda uma maior concentração sanguínea para a região do tronco, onde estão os nossos órgãos vitais. Feito isso, tem menos sangue nas extremidades e nos músculos. Isso faz com que o corpo fique mais susceptível a desenvolver alguma lesão. Os tratamentos para musculatura fazem parte da rotina da Elis, que é atleta de corrida. Mesmo acostumada, ela ainda sofre com as mudanças de temperatura. Tive um estiramento, acho que o mês passado,
gelado, tal, realmente por causa do frio. O aquecimento parece que não deu conta, mas faz o aquecimento, faz as solturas. Eu faço pilates aqui também. Tem que cuidar mesmo, não pode vacilar. Tá bom que não é tão fácil aguentar algumas dores na fisioterapia, mas essa outra atleta diz que o cuidado vale muito a pena. Evitar lesão. E é muito importante aquecer muito bem antes de correr. Para corrida e para qualquer modalidade. Vocês viram aí as dicas dos especialistas, né? Então, nada de preguiça nesse inverno, tem que se aquecer bastante antes de praticar qualquer exercício. Uma brincadeira cruel e de mau gosto acabou em morte em Bragança Paulista. No frio de 10 graus que estava fazendo ontem, um grupo de pessoas fez uma aposta com um morador de rua. Se ele atravessasse o lago do Tabuão, que é grande, ganharia R$10 e uma bebida. O homem, que tinha 35 anos, morreu afogado. O corpo do homem, de 35 anos, foi encontrado ontem à noite dentro do lago do Taboão. O caso foi registrado como morte suspeita, mas, segundo os bombeiros, ele morreu afogado. Câmeras de segurança de um comércio mostram a chegada da viatura. Os bombeiros encostam e depois saem para ir até o outro lado do lago. Segundo o boletim de ocorrência, que foi registrado no plantão policial por uma equipe da Guarda Municipal, o homem seria um morador de rua e teria entrado no lago para cumprir uma aposta. Uma testemunha disse aos guardas que viu populares dizendo que, se ele atravessasse o lago nadando, ganharia R$10 e 1 litro de pinga. A Polícia Civil aguarda o laudo do IML para ter certeza sobre as causas da morte desse homem. E um inquérito policial vai ser aberto para apurar o que aconteceu no local. Nossa ideia é saber qual foi o motivo da morte da vítima. Isso quem vai dar vai ser o Instituto de Médico Legal. Nós vamos saber qual foi a causa da morte, se foi por afogamento ou outro tipo de causa, além do que verificar se houve algum tipo de induzimento ou algum outro crime mais grave. A vítima fazia bicos na cidade como servente de pedreiro. O laudo que vai apontar a causa da morte deve sair em 30 dias, mas a gente já imagina aqui que a causa dessa morte foi a brutal indiferença pela vida humana. Temos um destaque do nosso G1 aqui, né, Águida? Veja aqui, ó, uma reportagem especial. A frio, violência e dificuldades, moradores de rua relatam rotina em São José. A repórter do G1, a Poliana Casimiro, conversou com moradores de rua da região central de São José e conta nessa reportagem, que está muito interessante, muito profunda, viu? Conta um pouco a história e a rotina deles no inverno. Ainda tem 569 pessoas vivendo em condição de rua, segundo a Prefeitura de São José. É bastante gente, exige um cuidado especial do setor que acolhe as pessoas em situação de risco, né? Complicado. A meta, segundo esses moradores, é se manter aquecidos e vivos, já que a violência é uma preocupação tão constante quanto o frio para quem está na rua. Isso foi depoimento de um dos moradores. As fotos feitas que você vê nessa reportagem, como essa, por exemplo, é do repórter Fábio França. Vale a pena, então, conferir a matéria completa que está no nosso site, no G1 da Vanguarda Branches. Olha, muita atenção e paciência para quem for passar pelo centro de Pindamonhangaba. A Praça Monsenhor Marcondes, conhecida como Praça da Cascata, está em obras. Elas começaram hoje. As calçadas vão ser alargadas, vão receber pisos novos e também rampas de acesso. Na segunda-feira, as mesmas obras começam na Rua dos Andradas, também no centro, uma das ruas mais movimentadas da cidade. E por isso, devem ter interdições no trânsito de Pinda, hein? Essas obras vão durar 3 meses. Thalita. Já sabe o que fazer com as crianças hoje, por exemplo, à tarde? Em São José dos Campos, tem atividade de graça. A gente vai conversar então com o repórter André Luiz Rosa, que vai mostrar algumas dessas atividades. O André, o legal é que os pais também podem entrar nessa brincadeira, né? Boa tarde. Oi, Águida, boa tarde para você. Podem sim, a gente está aqui nessa Casa de Cultura que fica na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em São José dos Campos, e os pais que trouxerem os filhos para participar da oficina circense podem, quem tiver coragem, participar também. Eu estou aqui com o diretor da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Washington, boa tarde para você. Essa atividade é uma das 48 oferecidas em quais espaços aqui de São José? Boa tarde, André. Exatamente. São 10 espaços que nós temos nos bairros, são as nossas casas de cultura, assim como nos 2 museus do centro. Também temos atividades lá.
São mais de 40 atividades, são vivências artísticas de artes cênicas, literatura, música, dança e aqui essas de circo, né? Que tem malabar, tem acrobacia, parkour, para todas as idades, gratuitamente, é só chegar e participar. E para poder participar, você comentou, tem que fazer uma inscrição prévia ou não? Como é que é? Não, é só buscar nas casas de cultura ou aqui no centro ou nos museus e participar. Não precisa de inscrição, não precisa ter experiência anterior, só participar e vivenciar. Vai até quando? Até o final do mês. Show de bola. Obrigado pela sua entrevista. Ó, eu vou conversar com um dos professores aqui. Deixa eu dar só atrapalhar a criançada aqui, cuidado aqui, senão vai cair. Diz uma coisa, precisa ter alguma experiência anterior ou não, professor? Não, não precisa. Aqui a gente está aqui para aprender mesmo, né? É a energia, trazer com parkour, circo. Então é só aparecer que é tranquilo, não precisa de experiência nenhuma. Legal, bacana. Conversar. Deixa eu só fazer uma perguntinha para você, vem aqui. Quer falar comigo? Quer? Tá legal? Sim. O que você tá mais gostando aqui? Ah, tô gostando que tem várias brincadeiras. Você já pulou bastante? Sim. Tem coragem? Tem. É bom? É. Então tá bom. Deixa eu falar com você também rapidinho, cuidado com o cabo aqui. Me diz uma coisa, nas férias, se não viesse pra cá, o que você ia estar fazendo agora? Ia ficar deitada em casa. Melhor vir pra cá, né? Aham. Tá gostoso? Muito. Seu nome é? Nathalie. Nathalie, então vai lá, Nathalie. Cuidado aí. É isso aí, gente. Obrigado. Pula aqui, pode passar. Essa oficina que a gente mostrou aqui começa às 2 horas da tarde. Essa criançada já chegou um pouco antes e é só vir aqui no Parque da Cidade. Essa daqui e as outras casas de cultura você encontra no site da prefeitura ou então é só ir até as unidades que ficam espalhadas aqui pela cidade. Com vocês aí, Águida Branches. Ah, legal, porque as crianças ficam bem cansadas porque acabam gastando energia e dá para fazer amizades diferentes também, né, E é Abranches? só oferecer atividade como essa que as crianças aceitam. Saem do celular, saem de ficar sozinho, só vendo outras coisas que não precisam mexer o corpo. Não, vai mexer o corpo e fica muito mais saudável. Hora do esporte aqui no Link Vanguarda. Os surfistas Gabriel Medina e Felipe Toledo avançaram para as quartas de final do Mundial de Surf na África do Sul. Gabriel Medina enfrentou o australiano Ryan Coleman. Foi uma bateria muito disputada, com os surfistas trocando notas e se alterando na liderança. Mas o bicampeão mundial de maresias levou a melhor e avançou para a próxima fase. Depois foi a vez de Felipe Toledo, que fez uma bateria verde-amarela contra o William Cardoso. Era Ubatuba contra Santa Catarina. Felipinho, que venceu essa etapa no ano passado, mostrou que está afiado para repetir a dose. A primeira onda foi quase perfeita, 9,40. Depois uma outra nota acima dos 8 pontos e vaga garantida nas quartas de final. Nas quartas de final, Gabriel Medina vai enfrentar um australiano e Felipe Toledo pega um havaiano. Eita. Férias saudáveis, né? Aliás, os shoppings estão aproveitando esse mês agora de férias para agradar as crianças e, quem sabe, faturar mais. Em São José tem programação de graça para divertir todo mundo. Gastar a energia da criançada nessa época de férias não é tarefa fácil. Todo dia tem que tentar encontrar uma atividade nova. Nesse shopping, as atrações aparecem assim no meio dos corredores. São 13 réplicas de dinossauro. São animais que se mexem e em tamanho real. A produção é de uma equipe de paleontólogos de uma universidade do México que quis dar o máximo de realidade sobre esses gigantes que já viveram na Terra. Quem quer se aprofundar no assunto pode passar um tempo lendo essas placas com informações de cada espécie. O Felipe estava com os olhos atentos e mãos combinando com a decoração. E ele gosta, viu? Pra alegria da avó, que tirou o dia para ficar com ele. Ele distrai bem, depois a gente vai no brinquedo, lancha. E com esse frio, a oscilação de humor, a gente tem que inventar, se desdobrar. Quem também estava por ali era o Nicolas, aprendendo tudo com os pais sobre o Tiranossauro Rex, que estava na frente dele. É grandão. Dá medo ou não? Uhum. E os pais se divertem junto, até porque estão de férias também. A gente consegue ter mais aproximação do filho e o trabalho realmente é dobrado, mas é gostoso, é gratificante a gente tê-los próximo da gente, passeando, sentindo um pouquinho mais deles. Nesse outro shopping, a ideia do espaço montado é apresentar atividades sem qualquer ligação com a tecnologia dos tablets e celulares. Pode pintar, passar por esse emaranhado de fios, ficar na piscina de bolinha.
O Jansen curtiu a ideia e estava acompanhando o filho em todos os lugares. Tem que participar, tem que inventar coisa para ocupar a criança e a brincadeira de criança é a melhor parte. Para deixar o ambiente ainda mais natural, tem muitas plantas e árvores de verdade. A Sofia curtiu a cozinha e caprichou num menu saudável. Eu cozinhei uma salada de frutas. Quem quis pôde até usar fantasia. E o Lucas, que já tinha até tirado a dele, não saiu do personagem. Eu gosto mais do Hulk. Ah, é? Como é que o Hulk faz aí? Hulk smash! Era tanta empolgação que a mãe já estava esperando que a energia acabasse antes de voltar para casa. Tem que ser bem corrida para a gente conseguir. O ruim é quando volta para casa, porque daí cochila no carro. Aí quando cochila no carro, você falha na missão. E com tanta atividade, difícil mesmo é escolher o que mais gostou. Eu acho que de tudo. E fala a respeito do delegado de Piracaia. Ele foi assaltado por uma dupla armada na região central de Atibaia. O delegado da Polícia Civil, está aqui, ó, o Luiz Carlos Ziliotti, foi vítima de 2 assaltantes armados ontem à noite na região central de Atibaia. Nessa ação, a reportagem conta de tudo como é que foi. Os criminosos levaram a caminhonete em que o delegado estava, além da carteira dele com dinheiro e a pistola usada pelo delegado, que também estava no carro. O delegado informou que um suspeito apontou uma arma para ele e falou que queria a caminhonete. O delegado informou que não reagiu porque ele estava junto com a filha. Até agora, ninguém foi preso. Essa reportagem com todos os detalhes também está no G1. Mas a gente fica imaginando aqui, toda vez que a gente vai conversar com alguém, numa entrevista ao vivo, as autoridades policiais falam isso. Não reaja, entregue tudo, porque o bem material pode ser recuperado depois, mas a vida não. Nesse caso, por mais desconfortável que tenha sido, o delegado pensou na filha dele, pensou na família dele e não reagiu. Porque a gente sabe na situação em si, né? A vida dele também estava correndo risco ali, embora ele seja um delegado. Ele poderia estar. Mas todo mundo é passível de erros. Ele poderia estar em ação, mas ele preferiu deixar esse exemplo que é importante a gente poder destacar aqui. A frente fria que baixou as temperaturas na região já foi embora, mas os efeitos dela ainda estão por aqui. As temperaturas mínimas ficaram bem baixas hoje. Aqui em Taubaté, a mínima foi de 6 graus. Inclusive, vocês estão vendo a imagem ao vivo aí da cidade. Em Guaratinguetá e Aparecida, a mínima foi de 5 graus. E para você que está se programando para sair nas próximas horas,